Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salve mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia novamente aí no Evangelho de João, capítulo 1, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como foi feita essa leitura no início, leitura oficial, eu queria me atentar apenas para o versículo 1 e o versículo 11. O primeiro diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o 11 é que esse Verbo, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Eu queria que alguns irmãos, que nós viéssemos a interagir com a palavra de Deus, abrisse aí também a Bíblia. A irmã Celina pudesse abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, e deixar aí aberto, por gentileza. Romanos, capítulo 5, versículo 12. A irmã Bárbara, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, deixasse aberto aí no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O irmão Wilker, no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 46. A irmã Paula Mica, no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 10 ao 12. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, João, ele escreveu essa carta, seu próprio nome, para os crentes de todos os lugares. Ele não só escreveu ali somente para aquele povo daquela época, não. Ele falou para todos, todas as pessoas, tanto judeus como não judeus. Naquela época eram tratados como gentios. Louvado seja o nome do Senhor. E como um dos 12 discípulos de Jesus, este ao qual foi transformado, que outrora o nome dele se dava por Filho do Trovão, pela sua ação sanguínea, que havia dentro dele. Foi transformado de Filho do Trovão para o apóstolo do amor. Quando este veio a conhecer o Verbo, louvado seja o nome do Senhor. E ele escreve com credibilidade cada detalhe, porque ele era o quê? Uma testemunha ocular. Ele andava, ele apalpava, ele estava como Verbo. Jesus. E seu livro, nós podemos aqui observar, ela não é uma biografia, como o de Lucas. Porque o de Lucas é uma biografia, mas o de João não. Mas é uma apresentação da vida de Jesus.
ele se esforça, ele tem a sua peculiaridade de apresentar Jesus Cristo para a humanidade. Essa apresentação que ele se esforça da vida de Jesus para o público, e geralmente naquela época, esse público original, eles tinham na sua origem grega. A maioria do público daquela época de João tinha a origem grega. E quando ele fala o verbo, e esse verbo, ele era um termo muito usado por teólogos e filósofos, tanto judeus como gregos, de muitas maneiras diferentes. É preciso que a gente venha entender essa contextualização. Nas escrituras hebraicas, o verbo era um agente da criação, a fonte da mensagem de Deus para o seu povo, por intermédio dos profetas. Nós vamos encontrar vários livros de profetas falando do verbo, mas o principal dele é o de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. É a lei de Deus, seu padrão de santidade. E na filosofia grega, o verbo ou a palavra era o princípio da razão que governava o mundo, ou o pensamento na sua mente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí surge a pergunta. A Bíblia diz que o verbo era Deus, estava com Deus, e o verbo se chamava Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para mim e para você? O que ele significa em nossa vida? Jesus, o nome, se nós formos observar, no mundo inteiro, ele é falado, esse nome, é pronunciado esse nome, Jesus, Jesus. É um nome, hoje em dia, tão comum, que até os pais colocaram o nome de Jesus em outras pessoas, em seus filhos quando nasceram. Existe até um camarada no mundo afora que se denomina Jesus Cristo, um tal de Henry Cristo, em que infelizmente, por falta de conhecimento, tem levado muitas pessoas à perdição. Infelizmente. Então, um nome tão falado em todo mundo, ele não foi apenas um homem que morreu como um mártir ou um herói que entrou para a história. Não. Ele foi muito mais além do que isso. Entenda isso. Porque assim como Jesus, você tem que observar e deve observar, até porque nós, muitas das vezes, observamos nas mídias, olhamos pela internet, muitas pessoas morreram para defender o ideal. Muitas pessoas sendo perseguidos por causa de uma crença. Muitas pessoas, assim como Jesus, fizeram isso. Mas Jesus, ele foi muito mais além. Ele foi muito mais. Ele veio à terra, ele veio para cá para cumprir pessoalmente uma missão dada por Deus para resgatar a mim e a você, a humanidade, de um fim que seria tenebroso.
Eu queria que você atentasse para essa palavra, porque é muito importante. Porque aqui nós vamos compreender o plano de salvação para mim e para você. É preciso que nós venhamos a entender isso aí. Porque, meu irmão, minha irmã, nós não somos merecedores de nada disso. Não somos. Mas Jesus, ele veio ao mundo para ser o nosso resgatador. Glorificado seja o nome dele. Aleluia. E para entender o plano de salvação é preciso, é necessário que nós venhamos a voltar a alguns anos, tempos, eras atrás, lá aonde o homem caiu. Nós precisamos entender isso, porque Deus, ele criou o mundo de uma forma perfeita para habitar nele, o homem habitar nele. Um mundo de exuberantes belezas naturais. Estava até brincando hoje pela manhã com a Isabela, quando eu estava estudando essa palavra, porque a Isabela não podia ver um jardim, uma flor bonita que queria arrancar. Sabe? Então, Deus, ele construiu um mundo de exuberância e beleza, com lindas vegetações, paisagens e animais, aleluia, de todos os tipos. Ele criou o ser humano, a obra-prima, a coroa da criação. A Bíblia diz que todos os dias, ao final da tarde, Deus ia conversar face a face com aquele casal, com o homem e com a sua esposa, no final da tarde. Tamanha era a aproximação, a amizade que havia entre Deus e o ser humano. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele deu total liberdade para que o casal aproveitasse tudo de bom que ele havia feito, com uma única exceção. Uma única coisa que Deus pediu para o casal: que ele apenas não tocasse do fruto do conhecimento da árvore. Somente isso. Ele deu tudo, toda a liberdade para o homem. Faz o que quiser, dá nome aos bois. Vai dando, vai dando. Mas não mexe naquela árvore, não. Não mexe. Mas o que aconteceu? Eles desobedeceram. Desobedeceram a Deus. Porque Satanás, disfarçado de uma serpente, os convenceu que não teria problema eles comerem. Não tem problema não. Tu vai beber um copo de cerveja. E uma cachaça? Tem problema não. E se eu fumar um cigarro? Tem problema não. Escute. Porque até o momento eles não conheciam o pecado. Não conheciam. Não sabiam nem que palavra era, nem o que significava. Mas passaram a entender o que era o bem e o mal, o pecado, fazendo com que todas as gerações que viriam depois deles já nascessem marcados pelo erro. Irmã Celina, o que diz ele no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12? Pecado a morte. Assim
todos pecaram. Quando a criança, ela nasce, e quando chega a idade do entendimento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quando chega a idade do entendimento, nós somos aprisionados pelo pecado, porque a gente já vem a entender o que é bem, o que é bom e o que é ruim. Aleluia. E nós somos aprisionados, sequestrados por aquele que é inimigo de nossas almas. Aí a necessidade de haver um resgate. Glorificado seja o nome do Senhor. O que aconteceu no jardim ia ser consertado no Calvário. Aleluia, glória a Deus. Naquele momento ali, a serpente venceu. A serpente venceu naquele momento. A palavra, ela foi desvalorizada pelo casal. E a serpente, sagaz, ela distorceu a palavra. Quantas pessoas, meus queridos e amados irmãos, nós encontramos aí pelo meio do mundo que distorce a palavra? Quantas vezes nós não caímos nesses laços profundos do inimigo e de maneira longa, provocada, saímos da verdade para ir para o desconhecido? Quantas vezes não agimos dessa maneira? E com a natureza do pecado, o homem ficou afastado de Deus e deixou de viver a plenitude de vida que Deus tinha preparado para ele. O que aconteceu ali no jardim entristeceu o coração de Deus. Deus, ele ficou muito triste com aquilo. Não apenas pelo erro, mas pela consequência do erro. E olha que consequência, né? Até os dias de hoje, algumas pessoas sentem na pele a consequência do erro. Eu digo algumas porque logo nós vamos entender. Porque aquele que aceitou o verbo, ele não é mais prisioneiro do pecado. Ele é pecador, mas não prisioneiro do pecado. Ele é pecador, mas não praticante do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Principalmente o rompimento do relacionamento de intimidade do homem com Deus. Essa foi a causa do pecado. Diz Isaías que existe uma barreira enorme do homem com Deus. Pecado. Aleluia. E aquela distância criada entre o homem e Deus, aleluia, não é no plano original, quando o mundo foi criado, não era. Então Deus pensou em uma solução. Uma Bárbara, Gênesis 3,15. Aleluia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Olha aí. Olha o plano de salvação aí. Olha o agir de Deus aí para trazer o homem de volta. Aleluia, Deus. E ele veio, Jesus, ele veio habitar entre nós, com a missão de restaurar a posição original que o ser humano havia perdido com o alto rebelde de Adão e Eva. Glorificado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Jesus, ele era 100% Deus e 100% que? Homem. Algo difícil, complicado para a mentalidade da gente humana compreender isso. É muito complicado entendermos como Jesus veio ao mundo, sendo homem 100%, sendo Deus 100%. Aleluia. Complicado. Aqui na terra, ele veio como homem, estando sujeito a tudo que nós também somos sujeitos. Mas tem uma diferença. Apesar de estar aqui, ele não perdeu o seu caráter. Por que Jesus, como homem, ele suportou tudo que o mundo atraía, os desejos, não perdeu o seu caráter? Por que nós temos essa facilidade de perder? Se Jesus ele deu um exemplo de como suportar as dificuldades. Aleluia. Glória a Deus. Jesus era totalmente perfeito e decidiu se entregar para ser morto no meu lugar e no seu lugar. Ele era totalmente perfeito. Aleluia. Nós temos que entender, eu e você. Primeiro eu, estou falando para vocês, e depois vocês. Temos que entender que o grande diferencial de Jesus não foi a sua morte. Não foi. Mas o trabalho feito a partir de sua morte na cruz. Esse foi o diferencial que resultou na sua ressurreição e vitória contra a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós começamos a entender o plano de salvação. Para mim e para você e para todo ser humano. Que é uma verdadeira história do amor de Deus por mim e por você. Paula, o que diz aí no livro de Isaías, capítulo 53, 10 ao 12? Porém, ao Senhor agradou o moeiro, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua descendência prolongar os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão, e verá o fruto do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porém as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando Jesus ele foi crucificado aos 33 anos, aleluia, ele passou por um sofrimento que foi muito maior. Esse sofrimento, ele foi mais do que físico, foi um sofrimento espiritual. Aleluia. Acima de tudo, esse sofrimento que Jesus passou foi espiritual. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No ato, naquele momento em que ele foi torturado e crucificado, ele tomou sobre si, ou seja, ele assumiu como se fosse seu todos os pecados
para os sonhos que o ser humano pudesse viver. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele permitiu tudo isso. Tudo isso, Deus, Ele permitiu. Como cada coisa que acontece com a gente, até o arrancar, o cair de um fio de cabelo, é permissão de Deus. Nada que acontece neste mundo não acontece se não tiver a permissão de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Então Deus permitiu que tudo isso fosse lançado sobre Ele, naquela crucificação, fazendo com que Ele tomasse o nosso lugar. E uma das últimas palavras de Jesus na cruz, irmão Wilker, leia aí por gentileza, Mateus 27, 46. Glória a Deus. E perto da hora, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é Deus, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Imagina você em um momento de agonia, em um momento tortuoso, você levantar os olhos para os céus e falar: meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? E nesse momento em que Jesus pronunciou estas palavras, aquele foi o momento de dor máxima de Jesus, pois ele foi separado do Pai, ele foi separado de Deus naquele momento, mas foi uma separação momentânea, por um período só. Mas por que ele foi separado? Porque todos os pecados que estavam sobre nós foram lançados sobre ele. E o nosso Deus é um Deus santo. É um Deus que não compactua com o pecado. Ele é um Deus santo. Por esse motivo, foi separado momentaneamente o Deus da nossa salvação com o Deus Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi uma separação necessária. Não porque Deus é um Deus mau, que abandona os seus filhos. Não. Mas porque existia um propósito, um plano perfeito, para que depois todos nós pudéssemos usufruir de algo sem igual. Esse algo é a salvação. Esse algo é a comunhão com Deus. Aleluia. Agora eu lhe pergunto, não precisa me responder. Guarde apenas no seu coração essa pergunta. E se a história acabasse por aqui? Pronto, Jesus morreu, acabou. Vamos tudo embora. Se acabasse ali, o que teria acontecido? Como seria o mundo? Jesus seria apenas mais um Marte, como eu falei lá no começo, registrado nos livros, nos anais da história. Teria sido mais um Marte. Mas, para a honra e glória do nosso Deus, que bom que o plano foi muito mais. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque na cruz o Cordeiro vence a serpente. Aleluia. Foi na cruz que o véu se rasgou e a palavra foi valorizada.
Porque após morrer, ele foi sepultado. Nos 3 dias que ele estava ali, na cova, seu espírito, segundo a Bíblia, conta que foi ao inferno e vivenciou o sofrimento daquele lugar no nosso lugar. Jesus foi até o Espírito do Senhor, foi até o inferno, e ali ele vivenciou o sofrimento que havia naquele lugar. Ele vivenciou aquele sofrimento, porque era a gente que era para estar ali. Mas ele foi lá, vivenciou, e conjecturando como eu estou agora, ele pode ter pensado: não, aqui não é lugar para o ser humano, aqui é lugar para o diabo e seus demônios. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja Deus. Mas as boas novas é que ele ressuscitou. Glória a Deus. Ele não apenas ganhou vida de novo, mas seu ato provou que ele venceu o pecado por amor de nós. Nem a morte, nem o pecado puderam deter o nosso Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Isso jamais poderia ter sido feito por uma pessoa comum. Jamais. Jamais. Pois ela teria erros também. E não teria condições de ser um sacrifício perfeito em nosso favor. Jamais teria sido feito por uma pessoa comum. Teria que ser o Verbo. Teria que ser o Filho de Deus. Teria que ser uma coisa diferente. Aleluia. Jesus pagou o preço por mim e por você. Libertou-nos do jugo de sermos escravos do pecado. Ele arrancou, ele nos libertou, ele pagou o preço, ele foi o nosso resgatador. Aleluia. Glória a Deus. E esse pecado que nós tínhamos herdado por Adão, uma natureza ligada às trevas, hoje nós estamos livres. Hoje nós não temos mais essa preocupação. A única preocupação que eu e você temos é de glorificar, anunciar esse Jesus que se entregou por mim e por você. Aleluia. Com isso, aquela distância que nos separava de Deus foi totalmente resolvida. Estamos hoje sem qualquer dívida com Deus. E por isso temos total liberdade, aleluia, de nos aproximar e de ter um relacionamento com Ele. Glória a Deus. A mancha que Adão havia criado já não existe mais. Já não é mais preciso os ritos de sacrifício que existiam na lei mosaica. Não é mais necessário. Após Jesus, foi inaugurada uma nova aliança, que é baseada na graça de Deus. Lembra da pergunta que eu fiz no começo? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele é um sacrifício perfeito. Aleluia. O Filho de Deus, que veio para a terra e tomou forma de homem, para acabar de uma vez por toda com o problema do pecado. A natureza pecaminosa herdada por Adão foi eliminada para dar lugar à natureza do próprio Deus em nós. Aleluia. Natureza esta que nos garante um relacionamento de filho para pai. Hoje nós temos liberdade de chamá-lo de pai. Naquele tempo, quando você era chamado, você se denominava filho de Deus, você era apedrejado. Não foi assim com Jesus? Mas hoje não. Hoje você pode dizer: eu sou filho de Deus.
Porque você, além de servo, amigo, você obedece. Tem muitas pessoas aí que dizem que são filhos de Deus, mas são filhos desobedientes. São filhos de sua própria natureza. São filhos de suas próprias concupiscências. Mas o Senhor, Ele rasgou o véu, como já foi dito. Ele rasgou o véu, melhor dizendo. Jesus, Ele abriu o caminho para mim e para você. A irmã Bárbara, domingo passado, quem não veio perdeu, ela falou de João Batista, aquele que colocou a terra, colocou ali o adubo, preparou o caminho para este que era o verbo chegar e plantar a semente. Glorificado seja o nome de Deus. E olha, se nós formos observar, se você pegar a internet e olhar quantos milhões de cristãos que há no mundo, olha que semente maravilhosa que foi plantada. Olha que semente maravilhosa. É preciso muito mais que nós viéssemos a lançar também essa semente, assim como foi ordenado pelo Senhor. É uma ordenança. É preciso muito mais, porque ainda existem muitas pessoas que estão no mar da perdição, que estão igual a Bartimeu, cegos de nascença, que estão igual quando ele veio a ser curado e contemplar as maravilhas que Deus fez e faz. Nós temos que ser o agente, nós temos que ser o precursor, aquele que leva a palavra das boas novas para aqueles que estão perdidos. Quem é Jesus? Jesus, ele é muito mais do que um homem que fez história no seu tempo. Ele é muito mais do que isso. Ele é o único e suficiente Salvador, o único caminho até Deus e Pai, conforme está escrito em João 14,6. Por gentileza, alguém pode ler? João 14, versículo 6. Glória a Deus, aleluia. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aleluia. Eu sou o caminho. Aleluia, glória. Existem muitas teorias, religiões aí afora que dizem, como diz aquele adágio popular, muitos caminhos levam à Grécia, levam ao Rio de Janeiro. Dizem que muitos caminhos levam a Cristo, a Deus. Não, somente por Jesus. Ele é o único caminho, não existe outro. O plano da salvação foi a atitude máxima do amor de Deus pela humanidade. Aceitar a salvação através de Jesus, o Filho de Deus, é somente feito através da fé. Ao aceitarmos esse amor pela fé, somos transformados em verdadeiros filhos de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento. É a convicção, aquilo que você não pode ver, mas que você crê, mas que você acredita. Todos nós, eu e você, nascemos já com fé, mas é preciso que nós venhamos a exercitar a fé
sobrenatural. Porque nós nascemos com a fé natural, mas a sobrenatural é preciso o exercício. E esse exercício que nos dá é o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.